Oi gente, tudo bem com vocês? Senhor Jesus abençoe tua vida com toda a sorte e bênçãos. Vamos para mais uma aula, mas como sempre, vamos orar, né? Vamos falar com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos, exaltamos o teu santo nome, declaramos que tu és o nosso único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, toma frente, Pai, que se cumpra em nossas vidas todo o teu querer, toda a tua vontade. Que seja um momento, Senhor, muito precioso para nós, Pai, de ouvirmos mais uma vez a tua gloriosa e poderosa palavra. É no nome do Senhor Jesus que oramos e já te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler Gênesis no capítulo 37, vamos estar falando hoje sobre José, o patriarca José, amém? Gênesis 37 nos diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, esse era o José, o mais amado, né, o preferido, o querido. E aqui a palavra de Deus vai nos ensinar mais um pouco a respeito a vida de um amado, né? Daquele que é amado, daquele que é escolhido do Senhor, como superar, como vencer essas guerras, lutas, né? Competição que é gerado no meio do povo de Deus e principalmente na vida daquele que é amado, na vida daquele que tem sonhos proféticos como José, dons preciosos que Deus usa. Então, promessas gigantescas na vida de José que muito incomodou a sua família. E se você tem, eu creio que tem, promessas, dons, que é profundamente amado pelo Senhor, e às vezes a gente fica procurando por quê? Por que Deus? Por que sou tão perseguido? Por que isso? Por que aquilo? Está aí o José para nos ensinar, né, a respeito de o que acontece na vida de alguém que é muito amado por Deus e que tem uma vida como a vida de José, que tipifica Cristo, uma vida de santidade, uma vida de compromisso, de lealdade. E mesmo todas essas perseguições, invejas, você vê que esse espírito de inveja vem seguindo aí essa família, né? Vem perseguindo essa família, e essa família não dá nem bola para a inveja, essa família vence, essa família caminha para frente. E gente, tem que ser assim, você vê que é um espírito, muda, o inimigo usa pessoas. Aqui para nós a primeira lição, o inimigo ele usa pessoas, mas são espírito. Não adianta você querer matar ninguém, não adianta você querer virar a cara para as pessoas. A vida de José vai nos ensinar muito, porque os irmãos dele odiaram ele de uma maneira tão terrível,
né, maltrataram demais a José, invejaram muito ele, mas não conseguiram paralisar a obra que Deus tinha com José e as promessas de Deus para essa família. Então, gente, a inveja é um espírito maligno que ele fica lançando esse sentimento no coração de pessoas. Hoje, ele pode querer usar o Benedito, a Josefa, o Antônio, mas o Antônio, a Josefa, o Benedito vão passar, mas esse espírito permanece. A gente tem que vencer e tem que entender, gente, que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E se você sai do ambiente onde está o Antônio e vai para o outro ambiente que você vai encontrar lá a outra pessoa, o inimigo vai querer usar, pode até usar, porque pessoas às vezes permitem isso, mas a nossa guerra não pode ser contra carne e sangue. Por quê? Porque se nós não vencermos isso espiritualmente, vai paralisar, vai adiar, vai tardar bênçãos que Deus tem para nós, mas não vai resolver. A nossa luta realmente ela é espiritual. Nós precisamos abrir a nossa visão para isso. É muito espiritual. É muito espiritual e ele vai seguir. E no caminho por onde você passar, você vai questionar por que sempre alguém tem inveja, alguém se levanta contra, alguém me persegue, mente ao meu respeito. Por que isso? Porque é um espírito maligno que vai tentar perseguir, e enquanto ele vê pessoas lutando contra pessoas, sangue contra sangue, pessoas se odiando, é aí que ele vai mais fazer ainda, é que mais ele vai querer usar, porque ele está vendo que está dando muito certo, né? Que ele está conseguindo, ele paralisa o cristão, ele paralisa o agir de Deus, ele joga um monte de sentimentos terríveis dentro do coração das pessoas, porque o objetivo de Satanás é esse. Então, gente, vamos focar nisso na nossa vida. Satanás não é vencido quando a gente luta contra a carne e sangue. Ele é um espírito maligno e é necessário, também é um tratar de Deus com as nossas vidas. É muito necessário uma vida de oração, de jejum, né, de leitura da palavra de Deus, de santidade, e tudo isso a gente vê na vida de José. A vida dele com Deus o ajudou para que ele vencesse esses demônios, esses principados. Você veja que Jesus foi tentado no deserto e a Bíblia diz que por um tempo Satanás deixou ele. Porque Satanás está sempre vindo, está sempre querendo, está sempre... É a mesma batida, né? A mesma situação, usando às vezes pessoas diferentes, caras diferentes, mas é o mesmo espírito e ele fica ali escondido porque ele nem quer ser visto, diferente do homem que corre, que deseja, né? Muitos desejam aparecer, muitos querem, ficam chateados se não aparece o seu nome, se ele não aparece na foto, se ele não é lembrado, se chateia porque eu fiz tudo e ninguém viu. Muito diferente do homem, ele não quer aparecer, ele quer se esconder, ele quer que fique, que pareça que ali é uma situação só da carne, que ali é uma situação somente humana. O diabo não quer aparecer, ele não quer que você perceba que é muito espiritual toda a situação que ele está tramando, né? Porque se a gente percebe, nós vamos então lutar certo, mas se nós não percebermos, a nossa luta vai ser simplesmente para mais problemas, mais dificuldades, né? Então quando eu percebo uma luta espiritual, eu vou lutar com armas certas, né, com a arma da oração, do jejum, vou vigiar mais, né, vou ficar mais calado, vou ficar mais quieta no meu canto, vou buscar mais o Senhor, porque é terrível, o inimigo é terrível, então ele não quer aparecer. E veja o que acontece aqui e o porquê, né, de tanta guerra, de tanta inveja, de tantos levantarem contra José. E do outro lado, Satanás conseguiu entrar no coração dos irmãos, né? Imagina, gente, uma fruta podre no meio de outras frutas que estão boas, né? Você vê como o mal também tem a sua força,
como o mal também vem e destrói mesmo. Você coloca lá uma fruta que está podre no meio de todas as outras, o que acontece? Se fica lá todo mundo junto com aquilo que é podre, acontece o quê? Todas vão estragar, né? Primeira coisa que tem que acontecer é uma separação. Até, às vezes, moramos juntos, estamos na mesma caminhada, mas tem que haver uma separação de conduta, de sentimentos, de vida com Deus, né, de leitura de Bíblia. É necessário essa separação, é necessário você ser separado. Como pode se separar dos irmãos? Não, José não faria isso, mas ele já era na sua conduta uma pessoa separada, ele já era uma pessoa diferente, ele já era, tanto que ele não apodreceu. Todos faziam algo contra o pai, ele não, porque ele não se juntou, ele decidiu ser uma pessoa separada. E não é fácil você ser separado no mundo onde nós convivemos todo mundo junto, né? Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Não é fácil, por exemplo, você entrar numa empresa onde todo mundo não faz direito e você decidir, eu vou fazer direito, eu vou dar o meu melhor, eu vou trabalhar certo, eu vou chegar no horário, eu vou cumprir meu horário, eu vou fazer o meu melhor, eu não vou falar mal, eu vou procurar viver uma vida íntegra e dar aqui o meu melhor, porque eu sou diferente, uma pessoa separada. Então José, para começo de conversa, ele não quis se unir, ele não quis se juntar com os irmãos que já estavam todos combinados contra o pai, de fazer coisas que entristecia Jacó. Então José se posicionou. Cuidado quando dizem a voz do povo é a voz de Deus, né? Poxa, será que só José está certo, está todo mundo errado? Cuidado, a gente também não pode ver por esse lado, né? Porque dizem assim, será que está todo mundo errado, então só o José é certo? Se o José está buscando a palavra de Deus, se ele está tentando honrar o seu pai, se no meio de uma situação onde ele vê todos falando mal do seu pai, todos pecando contra o seu pai, falam que vão trabalhar e não trabalham, não fazem o que é certo, então José está certo. José está certo. Muitas vezes as pessoas olham por aí, nem sempre é o correto. Nem sempre é o correto. Mas todo mundo está falando uma coisa, só José. José deve estar errado, sim. É aí que o inimigo consegue apodrecer as frutas boas, né? As pessoas boas. É aí que ele começa a enganar a mente. Então, gente, nem sempre é certo o que pensamos, o que os nossos olhos carnais podem ver. José viu todos os irmãos juntinhos, mas isso não é certo. Eu não vou contra o meu pai, eu não vou mentir para o meu pai, eu não posso aceitar, isso não é certo. Aí começa a perseguição. O diabo, ele deixa tranquilo aquele que decide, vamos juntar, vamos contra Jacó, vamos mentir, vamos falar que vamos trabalhar e vamos sair, vamos passear, vamos namorar, não vamos trabalhar coisa nenhuma. Deixa o nosso pai pensando que ele que manda, que nós estamos trabalhando. José começou a ver essas coisas. Poxa, meu pai sendo enganado, falando mal do meu pai. Então, José, você tem que se unir a nós. Não, eu vou me unir ao que é certo, eu vou fazer o que é certo. Todo mundo na empresa decide não trabalhar, mas se eu estou no meu horário, eu vou trabalhar. Todos os maridos decidem trair, todas as esposas decidem que agora eu não quero saber, de igual para igual. Não, mas eu vou ser submissa, porque a palavra de Deus diz, eu vou ser honesta dentro da minha casa, porque a palavra de Deus diz, eu vou ensinar meus filhos. O mundo, a multidão, a maioria, gente, está indo para um caminho, mas aquele que quer andar com Jesus tem que ir para outro caminho. Olha os tipos de ministrações que Jesus fez. Ele ministrava a multidão, certo? Multidões paravam para ouvir Jesus pregar, certo? Jesus curava no meio da multidão. Mas Jesus também tirava os seus 12 para ensinar a eles em particular. Por quê? Porque aquela multidão estava muito
a fim de ouvir a respeito de multiplicar o pão, de comer bem, de ser curado, de ser tratado, de ser suprido, de falar quem não falava, de enxergar quem não enxergava. Tudo bem, Jesus unia a multidão e ele pregava a palavra e ele curava, ok? Ele curava, mas ele sabia que no meio daquela multidão ele teve que tirar os 12 e preparar muito bem esses 12, porque aquela multidão, se aqueles 12 não se separassem, aquela multidão, ela podia estragar aqueles 12. Então José, ele faz parte daqueles que eram discipulados, que aceitavam aprender com o Pai, que aceitava aprender com a palavra. Ele estava no meio de todos os irmãos, mas ele era separado. Os apóstolos eram separados. Então esse é o segundo ponto que a gente aprende com Jesus. Tirou os apóstolos da multidão para ensinar, para pregar, para ministrar, para que eles aprendessem a respeito da igreja. E no meio desses 12, ele ainda tira 3. Né? Os 3 que estavam sempre com ele nos milagres, sempre com ele lá em particular, também eram diferenciados. Pedro, João, Tiago também eram separados. Multidão, os 12 e os 3. Pedro, João e Tiago, né? Sempre separados com o Senhor, sempre o Senhor fazendo algo muito especial com esses 3. E ainda além, gente, tirando a multidão, depois os 12, depois os 3, você vê que João era o que mais tinha intimidade. Tanto que Pedro disse, fala você, porque ele te escuta. Fala você. José era esse queridinho do papai, o mais amado. E a gente não adianta ficar bravo, não adianta espernear, não adianta. O pai olhou, amor é precioso, mais querido é o que deitava a cabeça no peito de Jesus, que ficava horas, que lá na cruz estava ele lá, aos pés da cruz enquanto Jesus sofria. Não adianta, gente. É decisão do Senhor, é decisão do Espírito de Deus, né? E é a nossa decisão de aceitar o chamado ou não, né? Então aceite essa separação, aceite que você não foi chamado para ficar na multidão, não é a multidão que faz a tua cabeça, não pode ser, você é separado, tratado, né? Tratado no meio de uma igreja. Depois da igreja você vai para a tua casa, e lá na tua casa, Deus quer tratar a tua casa, você também é tratado separado do meio do teu povo, porque Deus te escolheu. Porque Deus te escolheu. Então o Senhor vai separando. Ele tira você muitas vezes da multidão, ele tira você muitas vezes do meio da sua família, aqui como na família de José, separou José para um outro entendimento, uma outra visão, né? Um outro caminhar. E aí o que acontece aqui? A Bíblia vem dizer para nós, José trazia uma má fama deles ao seu pai. José contava tudo. José contava tudo. Pai, eu tenho visto as atitudes dos meus irmãos. Meus irmãos têm uma atitude errada. Eles fazem aquilo que não é a tua vontade. Eles mentem, eles não estão trabalhando o tempo que deveriam estar. E aí ele vai relatando ao pai tudo que ele está vendo de errado. E, gente, pessoas que não estão na visão não aceitam correção. Eles ficam com ódio de correção. Ficam com ódio de serem ministrados. Né? É um horror. A igreja não caminha muitas vezes para frente, sabe por quê? Porque ai daquele que decide ser um José dentro da igreja. Ai daquele que decide ser um José dentro da sua família. Não pode apontar o que está errado. Não pode. A gente quer maquiar, a gente quer jogar para debaixo do tapete, né? Olha, eu preciso te falar uma coisa, mas não fala que fui eu que falei. Por quê? Porque se falar, pode ser que tenha um buraco preparado para alguém me jogar dentro. José deu a cara. Pai, é assim que está acontecendo. Então, quando alguém chegar para você, preciso te falar uma coisa, mas não fala que fui eu, já diga logo, não me fale.
Não me fale, porque se é algo para eu não poder tratar, para eu não pontuar, não me fala. Não me fala. Porque se me falar, eu vou tratar, eu vou pontuar, eu vou corrigir. E vou dar nomes aos bois, sim, tem que ser. A verdade nos libertará. Muita coisa não aconteceu na nossa vida ainda, porque a verdade traz consequências. Satanás vem com tudo para cima daquele que está pontuando a verdade. Então José deu a cara a tapa, pai, é o seguinte, eles não estão trabalhando certo, eles falam mal do Senhor, eles não estão honrando nossa casa. E Jacó chamava os filhos, olha aqui, José me disse tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Agora, não há tratamento quando eu não posso falar o nome? Imagina Jacó chamar os filhos, estou sabendo quem falou, não vou falar, não posso falar, não tenho autorização para falar. Não se trata, não se corrige, né? José falou e disse, pai, é exatamente assim que está acontecendo. E quando você vai para o mundo e anuncia para o mundo que está errado, você vai ser odiado. Quando a gente chega para alguém e diz para essa pessoa, você está fazendo errado, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar, você pode ser chamado filho de Deus, você é amado do Senhor. Quando nós fazemos isso, o mundo vai nos odiar, as pessoas vão nos odiar, porque você está falando a verdade, porque você está anunciando o reino. Então o filho amado do Pai é esse, que veio ao mundo para denunciar o pecado, para denunciar o erro, e por conta disso, gente, seremos perseguidos, seremos odiados de muitos, a família vai zombar da gente, pessoas da nossa família não vão querer estar conosco, vão ter ódio, raiva, ira da gente, porque com você Deus tem te dado a palavra da verdade. Deus tem revelado para nós o que é certo e o que é errado. Mas o mundo nem sempre, gente, vai querer ouvir. Nem sempre vão querer escutar. E José vinha e pontuava, pai, estão fazendo errado, estão falando mal do Senhor, não trabalham certo, não estão cuidando das terras, enfim, não estão cuidando do gado, eles brincam, eles estão fazendo coisas que desagradam o teu coração. Glória a Deus. Então, gente, voltando, estávamos falando, nosso chamado é para denunciar o pecado. E quando isso acontece, prepara que é uma guerra travada. E essa foi a vida de José. José decidiu atender o chamado do Senhor e ser fiel ao Senhor, né? E viver para a glória de Deus. E aí o inimigo se levanta terrivelmente contra ele. Mas como a gente já falou, não adianta. Se estamos no caminho, se estamos vivendo a vontade do Senhor, seremos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus. José, além de atender o chamado, de denunciar o erro, o pecado, ele tem sonhos tremendos, maravilhosos. E aí piora mais ainda a situação dele com os irmãos, né? O inimigo vai usando esses irmãos que começam a ter inveja porque os sonhos de José, ele sonha que a família se curva para ele. Aí os irmãos enlouqueceram. Aí eles disseram, esse José perdeu o juízo mesmo. E um certo dia o seu pai disse para ele, vai lá ver seus irmãos. Como sempre, né, José acaba sendo um auxiliar do pai para ir ver os irmãos, e quando ele chega lá, o que acontece? Os irmãos inflamados, cheios de inveja, de ira contra ele, decidem, começam pensando em matá-lo. Não, vamos matar, vamos acabar com a vida dele. Mas, como Deus tem plano, tem sonhos, tem projetos, e é fiel, e contempla tudo, está vendo tudo, eles não conseguiram, desistiram do plano de matar e jogaram José num buraco. E aí, quando jogam José no buraco, é aí que começa o desenrolar dos sonhos, incrível, né? Tem um sonho que a família vai se curvar para ele, e logo depois do sonho que acontece, jogam ele no buraco. Não parece nada a ver? Nada a ver. Você diz, Senhor, tu me deste uma palavra profética de vitória e eu estou nesse buraco. Eu estou nesse buraco. Gente, o buraco não vai ser impedimento para você viver os sonhos de Deus.
O que impede a gente viver os sonhos de Deus são erros, pecados e quando nos afastamos do nosso Deus. A injustiça de pessoas contra nós não impedirá do Senhor agir ao nosso favor. Então jogam José no buraco. Depois que José é jogado nesse buraco, já para pior ainda, ele é vendido, né? José é vendido e vai trabalhar na casa de Potifar. E lá eles, mais uma vez, que é uma pessoa que sabe servir, gente, em qualquer lugar, em qualquer situação, é demais, né? É muito lindo. E lá mais uma vez José se destaca. Ele se destaca tanto que ele ganha a confiança de Potifar. Ele ganha totalmente a confiança. E Potifar sai e a esposa de Potifar começa a se jogar para cima de José, né? Começa a tentar José para que ele caia com ela. E José disse: jamais eu vou pecar contra o meu Deus. Primeira coisa, jamais vou pecar contra o meu Deus. E jamais eu vou trair o seu marido, porque me entregou tudo. Toda a casa dele para eu cuidar, jamais eu vou tocar. Mas ela não desistiu. Quando a Bíblia diz que José correu, fugiu, certamente não tinha sido a primeira vez. E quando ela não desiste, ele fala, ele conversa, ele diz não. Teve um dia que ele achou demais, ele correu. Porque vem uma vez, você diz não, vem outra vez, você vai dizer não. Mas tem um dia que se você não correr, não tem mais o que falar. Tem um dia que se você não fugir, você pode cair no laço. Então não é vergonha para nenhum cristão fugir, correr, porque o apóstolo Paulo manda: corra, fuja de toda prostituição. Não é pecado fugir, correr, isso porque somos humanos e tem momentos que não é para você enfrentar. Não é para você dizer: não, eu sou durão, eu consigo, maior é o que está comigo. Ele é maior, só que a tua carne, a nossa carne, ela é perigosa. E se a Bíblia me ensina que eu tenho que fugir da aparência do mal, por que eu vou tentar? Por que eu vou ficar? Por que eu vou insistir? Ele pega e foge, corre. E mesmo assim, gente, mesmo assim, José vai para a cadeia. Mesmo assim, ele é preso porque a esposa de Potifar mente e manda José para a cadeia. E aí pode-se pensar: mas que Deus é esse? Que Deus injusto é esse? Que permite uma situação dessa? Só que ali dentro, Deus tinha um plano tremendo com José. Que ali, incrível também, que eu acho na vida de José, é que em nenhum momento José parou de fazer a obra de Deus. Em nenhum momento José parou de sonhar. Em nenhum momento José disse não para a vontade de Deus. Né? Quando a pessoa está na luta, está no buraco, está na dificuldade, ou está na casa de Potifar, ou vai para uma prisão, quem é que quer fazer a vontade de Deus, ainda sabendo que é uma grande injustiça contra ele? Mas lá José é provado pelo Senhor e ele traz uma revelação, né? Porque o padeiro e o copeiro, eles tiveram um sonho e souberam: olha, tem José aqui, José ele tem a interpretação dos sonhos, Deus usa ele, tanto ele sonha como ele consegue ter as revelações dos sonhos. E esses homens foram buscar, e a revelação que José traz se confirma exatamente. Um vai viver, o outro vai morrer. Exatamente o que ele fala, aquilo que o Espírito de Deus passou para ele, ele entregou e foi o que aconteceu. Aí ele disse: lembre de mim, viu? Quando você sair, você que vai sair, você que vai voltar para o seu posto, vai ser abençoado. Lembre-se de mim quando você sair. Só que ele esqueceu. Passa-se 2 anos, Faraó tem um sonho. E ninguém consegue trazer a revelação desse sonho. Ninguém consegue interpretar. É lindo, gente. Deus é poderoso. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Deus quer usar. Deus ama. José poderia se calar e dizer: eu servir a esse Deus?
perdi família, perdi meu pai que eu amo, minha mãe, meus irmãos me odeiam. Vou para a casa de Potifar, dou o meu melhor, digo não para essa mulher, eu digo não para ela e venho para uma cadeia, tô fora, não quero saber não. Gente, a gente precisa ter esse discernimento, gente. Não, olha, nós precisamos, nossa vida, nosso relacionamento com Deus, você não pode deixar ninguém tocar. É algo muito santo, muito precioso. Pode ser que a gente perca o controle, que a gente não saiba o porquê das coisas, que a gente não tenha explicação para tudo. Mas uma coisa nós precisamos saber: nosso Deus, Ele é perfeitamente perfeito. Ele não perde o controle. Por que você está nessa situação? Não sei. Por que você está numa prisão? Não sei, eu só sei que Deus é comigo. Eu só sei que Deus não me deixa. Por que esse José, aonde ele ia, ele se destacava? Por onde José passava, Deus fazia com que ele se destacasse. Ele ficou sendo chefe na prisão. Por que isso? Porque sobre a vida de José, a bênção do Senhor estava. E mais do que isso, o Senhor era com ele. Mas como o Senhor é comigo numa situação dessa? Como eu posso ver Deus? Se ajoelha, ora, clama: Senhor, se essa é a tua vontade, me mostra. Me ensina quando eu preciso guerrear. Me ensina quando eu tenho que me revoltar. Porque tem também, gente, um momento que a gente tem que se revoltar contra a situação. Nunca, jamais contra Deus. E tem momentos que precisamos entender que é um momento de prova. Eu quero sair dessa empresa, eu quero sair dessa faculdade, eu quero sair dessa cidade, eu não aguento mais essa família. Fica, permanece, porque você está num tempo de prova. Você está num tempo de aprender, você está num tempo que Deus quer te usar. Dentro de um hospital, por exemplo, quem é que quer ficar internado? Quem é que quer passar por uma prova dessa? Todas as vezes na minha vida, todas sem exceção, que eu fui ao hospital, que eu fiquei internado, que eu passei por procedimentos, eu sabia que ali Deus queria me usar para a vida de alguém. Simplesmente não passe pelo fogo só por passar. Deus quer nos usar. E se Deus nos permite estar no hospital, estar numa situação difícil que ninguém quer estar, aproveite esse momento para falar do amor de Jesus, para fazer a diferença por onde você passar, porque Deus vai ser glorificado, Deus vai ser engrandecido e Ele vai te tirar desse lugar em honra, porque foi isso que o Senhor fez. José sai da prisão para ser governador. E aí lembra lá do sonho que ele conta para a família? Vocês vão se curvar. O que acontece, gente? O que acontece? A fome chega na terra. E aonde os irmãos dele vão buscar comida? No Egito. E quem que atende eles? Quem que é o governador daquele lugar? Quem é a autoridade naquele lugar? Somente Faraó acima dele. Quem é? Como imaginar um menino que eu joguei no buraco? Uma pessoa que foi pro buraco hoje é governador? Como? Quando você conta teu testemunho, o que acontece com as pessoas? Quando você começa a falar o que o Senhor fez na sua vida, o que as pessoas sentem? Como as pessoas são tocadas? Como as pessoas ficam maravilhadas com teu Deus? Um Deus que tira o homem do buraco e faz dele um governador. Deus vivo, Deus tremendo, Deus poderoso. Abre tua boca para contar os testemunhos e a grandeza do Senhor. E aí aquele sonho que José teve lá no começo, que a família não acreditou, que deu todo aquele bafafá, aconteceu. A família teve que se encontrar lá com o governador. Vai lá falar com o governador. Governador José. E foi José que livrou toda a família dele da fome. Foi José. José, gente, também tipifica Jesus. José era o amado de seu pai. Jesus, o amado do pai. José sofreu uma conspiração por parte dos seus próprios irmãos. Jesus sofre uma conspiração de todo o povo que o cercava tentando matá-lo. José, ele foi vendido e traído. Jesus
também foi traído. Sua própria gente, seu próprio povo o traiu. Jesus também foi vendido por moedas, 30 moedas de prata. Apesar da diferença no preço, a similaridade entre José e Jesus está na traição por parte daqueles que estavam sempre por perto, aqueles que rodeavam, aqueles tão amados, que foram tão amados por Jesus, tão amados por José, traiu. José é levado ao Egito. Jesus e sua família vão para o Egito. Mateus 2, do 13 ao 15. Cumprindo assim a profecia, Cumpra-se a profecia. Do Egito chamei a meu filho. Oséias 11:1. O cordeiro substitutivo em José. Para encobrir o pecado e mentira dos irmãos José, achou-se necessário matar um cabrito para enganar Jacó. Retiraram a capa que seu pai lhe dera e o mergulharam no sangue do animal. Enquanto isso, José seguia para o Egito. O cordeiro substitutivo em Jesus. Jesus é o cordeiro que foi morto em nosso lugar para remover o nosso pecado e vergonha. Sua capa também foi arrancada. José, uma conduta irrepreensível frente às tentações. Jesus, uma conduta irrepreensível frente às tentações. José na prisão e seu ofício de supervisão de presos. Jesus é identificado em 1 Pedro 2,25 como o bispo das nossas almas. Bispo vem do grego antigo e significa inspetor, supervisor. Todas as obras de Cristo estão de acordo com a vontade de Deus, o Pai. Deus o colocou como o administrador de tudo. É bem-sucedido, pois ele nada faz de si mesmo. José diante de Faraó, o louvor a Deus e sua humildade. Também Jesus. Faraó disse a José: tive um sonho. E José traz a revelação. E José humildemente atende esse chamado, sabendo do propósito de Deus. Jesus, Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, sua humildade e louvor a Deus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. José, sua elevação ao cargo de governador do Egito e sua autoridade. Jesus, sua elevação diante de Israel, o domínio eterno e total de Cristo. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Jesus colocará todas as coisas debaixo do domínio de Deus. Após comprar com seu próprio sangue os eleitos de Deus, havendo submetido todas as coisas debaixo da sua autoridade. José e a angústia de seus irmãos. José insistiu com eles de que eram espias e para provar o contrário teriam de trazer o irmão mais novo, Benjamim. Jesus, a grande tribulação entre os judeus. José perdoa a seus irmãos. Jesus perdoa Israel. Na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. José se revela aos seus irmãos como o poderoso governador do Egito. Jesus e a visão da sua glória, a surpresa dos judeus. A Bíblia nos conta sobre o dia em que os judeus verão aquele homem a quem crucificaram. Sua surpresa, seu temor, era mesmo aquele homem, o Filho de Deus. Eles o rejeitaram e agora o veem vindo sobre as nuvens com grande glória, exatamente igual ao relato de José. O rei do Egito se alegra pela família de José e da sua terra a eles.
Jesus abençoa a noiva, abençoa a igreja recebe o amor, recebe as bênçãos alcançadas por Jesus Cristo, lá na cruz. Jesus te ama e a vitória é tua. Vamos denunciar o pecado e vamos viver para Cristo. Que Jesus te abençoe grandemente, poderosamente, com toda sorte de bênção. Agora nós vamos para Êxodo. Lindo, lindo livro também. Vamos fazer um resumo dentro daquilo que o Espírito de Deus nos direcionar. Vem conosco, continue firme, vamos estudar. É isso que Deus tem para nós. Fiquem com Deus, amo vocês, a paz a todos. Tchau, tchau.